Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Libras. Eu me chamo Laiane e vamos dar continuidade aos conteúdos relacionados aos estudos de Libras. As saudações e os cumprimentos, iremos fazer uma revisão. Na parte teórica, iremos trabalhar as identidades surdas por Gladys Perlin e, como conteúdo novo, os pronomes pessoais em Libras, certo? Vamos começar. A primeira que nós temos aí é oi, certo? Oi. Observe aqui a configuração de mão. A minha mão aberta, então eu vou fechar assim e vai ficar esta configuração de oi, que dá a entender o quê? O O e o I. Então eu vou fazer oi, que pode ser com este movimento ou um movimento circular, certo? Tudo bom ou tudo bem? Observe a configuração de mão. Tudo bom ou tudo bem? Por favor, certo? Você vai juntar as duas mãos como se fosse rezar e vai fazer por favor. Observa a expressão facial de por favor, que é um pedido. Na Libras é muito importante essa questão da expressão facial. Ela é um fator gramático que interessa muito e faz parte também dos estudos relacionados a Libras e a sua gramática, certo? Os surdos, eles utilizam muito a expressão facial, ela conta muito as emoções, certo? Toda essa expressão do rosto, do corpo. Então, por favor, é um pedido. Então, você utiliza a configuração de mão e a expressão por favor. Com licença. Ó, a minha mão assim. Com licença. Com licença. Desculpe, certo? A expressão de desculpe. Esse daqui é perdão. Configuração de mão é Y. Aí eu vou fazer perdão e desculpe. Obrigado ou obrigada, certo? Então eu posso fazer com as duas mãos ou apenas com uma. Obrigado. Obrigado, obrigada. De nada, certo? Obrigado de nada. Tchau, que é o sinal que nós usamos. Bom dia. Olha, bom dia. A letra D, certo? E o bom dia. Existe uma diferença. Em outros estados é utilizado outra variação desse sinal. Por exemplo, em Santa Catarina, eles utilizam assim, ó. Bom dia. Com aqui, ó, na testa. Bom dia. E pode ser também bom dia. Por que isso aqui? Isso aqui é o sinal de claro. Então, eu faço bom dia. Bom dia. Aqui em Pernambuco, muito utilizado bom dia. Esse aqui nós utilizamos muito. Em Santa Catarina, eles utilizam bom dia. Aí você pergunta, está errado? Não. É apenas uma variação de sinais. Não está errado. Você também pode utilizar o bom dia, certo? Boa tarde ou boa tarde. Boa tarde ou boa tarde. Boa noite. Olha, boa noite ou boa noite. Por que isso aqui? Porque é escuro. Isso aqui é o sinal de escuro. Ó, claro e escuro. Então, boa noite ou boa noite. Ali na datilologia nós temos manhã. Novamente, manhã. Por quê? De manhã, ó o sinal de manhã, manhã. De manhã eu falo bom dia. Mais uma vez para a frase em Libras, para vocês aprenderem. De manhã eu falo, ó, a configuração de mão é o P. Falo bom dia. Tarde, ó. Tarde. De tarde, eu falo boa tarde. De novo. De tarde, eu falo boa tarde.
noite. De noite, eu falo boa noite. Novamente, de noite, eu falo boa noite. De manhã, eu acordo. Está escrito ali na datilologia. De manhã, eu, acordo. Por quê? Se eu fecho aqui, vai dar a entender que meus olhos estão fechados, Acordar, despertar. Quando eu abro, significa que eu estou acordando ou despertando. Então, de manhã, eu acordo. E de noite, de noite, eu, durmo. Isso aqui representa os olhos. Se está aqui aberto esse movimento, quando eu faço assim, está fechado, porque à noite eu durmo. Voltando mais uma vez do início, para nós fazermos mais alguns testes lá do primeiro. Sim, não, esse, vamos lá, novamente agora mais rápido um pouquinho, já que a gente fez todo esse treinamento, vamos lá. Oi. Tudo bom ou tudo bem? Por favor. Com licença. Desculpe. Obrigado. De nada. Tchau. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. De manhã eu falo bom dia. De tarde eu falo boa tarde. De noite eu falo boa noite. De manhã eu acordo. De noite eu durmo. Agora os pronomes. Vamos lá. Agora vocês vão aprender os pronomes pessoais em Libras, certo? Vamos lá fazer. Eu. Aí na imagem você pode observar que tem aí um homem e uma mulher. E ele está apontando a setinha. Eu. Se você fizer assim, tá certo? Não, porque isso aqui é meu. É pronomes possessivos que nós iremos aprender na próxima aula. Então, eu, certo? Eu. Você. Ele, que tem aqui a marcação de gênero para masculino e feminino. Isso aqui é o sinal de homem, mulher. Então, eu vou utilizar primeiro a marcação de gênero, homem, ele. Porque ele, certo? Homem, ele. Ela, mulher, ela. Mulher, ela. Aí tá o sinal de nós. Aí ele utiliza com o P, nós. Só que aqui nós utilizamos assim, nós. Que pode ser os dois. Nós, que são nós todos. Nós dois, que no caso aqui, dois homens, aí vai fazer o quê? A marcação de gênero. Nós dois. Nós dois. Nós três. Nós quatro. Quatro mulheres. Aí, mulher. Quatro. Nós quatro. Homens, que são vocês. Aí, vocês. A mulher. Vocês. Eles. Elas. Elas duas, no caso, né? Vamos voltar novamente. Vamos lá. Eu, você, ele, ela, nós dois, nós três,
nós quatro, vocês para mulher, eles, elas. Pronto. Agora nós vamos entrar um pouquinho no assunto das identidades surdas pela autora Gladys Perlin. Vamos entender essa questão de identidade surda, certo? O que seria identidade surda? Nós sabemos que o surdo é aquela pessoa que, por não escutar e não falar, ele utiliza outro tipo de comunicação, outra língua, a língua de sinais, língua brasileira de sinais, trazendo para o nosso exemplo aqui do Brasil, certo? Então, ele se identifica como surdo por utilizar a língua de sinais como seu meio de comunicação e de expressão. Então, ele se identifica, ele tem uma identidade surda, e aí essa autora ela mostra para todos nós as diferenças dessas identidades, porque cada surdo tem uma realidade. Existem surdos que são fluentes em Libras, outros, por nascerem em lares ouvintes, não têm tanto conhecimento na Libras e acaba formando uma identidade na qual prejudica, de certa maneira, o seu desenvolvimento na área de Libras, na área do conhecimento da sua língua, certo? Então, a primeira identidade que ela vai mostrar para a gente é a identidade surda, surda política, que são aqueles surdos que se aceitam como surdos, que usam a língua de sinais como seu meio de comunicação e de expressão, que participam da comunidade surda, de lutas, de associações. Então, ele se identifica como surdo, ele exige a presença do intérprete para fazer a acessibilidade das informações, certo? Ele usa uma tecnologia diferenciada, como legenda, na televisão, por exemplo. Em alguns programas não tem o intérprete ainda, né? A gente está ainda crescendo nessa questão. Por exemplo, novela, o repórter, às vezes não tem o intérprete. Então, como ele conhece a estrutura do português, as televisões atualmente, elas têm a legenda. Então, eles colocam a legenda. Ele necessita dessa tecnologia diferenciada pelo uso da legenda na TV, o telefone especial, a luz. Na casa do surdo, na casa de um casal surdo, por exemplo, às vezes você tem lá a campainha. Então, como é que ele vai escutar a campainha? Então, eles têm uma técnica, né, uma tecnologia que tem a campainha luminosa. Então, quando alguém toca na campainha, a luz ela pisca. Então, ele vai saber que lá, que tem alguém tocando na porta, tem alguém na campainha pela luz. A luz ela é o informante dele. Então, isso é muito importante. Então, esse surdo, essas características, elas pertencem ao surdo pertencente da comunidade surda, que se identifica como identidade política fortemente marcada por essas características. Aí aqui nós temos a identidade surda híbrida, certo? Híbrida, que é aquele surdo que ele nasceu ouvinte e, dependendo ali da idade, ele perdeu a audição por conta de uma doença, de um acidente. Então, ele perdeu a audição, dependendo ali da idade. Então, ele, de certa maneira, conheceu a estrutura do português. Ao conhecer a estrutura do português, ele vai entrar agora em contato com a língua de sinais, para se conhecer essa língua, se identificar como surdo e utilizar essas duas línguas. Só que, por ele conhecer a estrutura do português, ele já tem mais uma facilidade. Então, aí ele vai aprender a língua de sinais e, ao entrar nessa comunidade, ao entrar na participação ativa dos conhecimentos relacionados a Libras, aí ali ele vai deixando de lado o uso da língua oral. No entanto, por ele conhecer a estrutura, ele vai saber identificar ali a estrutura das duas gramáticas, da Libras e do português. Então, aí ele vai deixar de usar o português oral para utilizar a língua de sinais. E vai ser mais fácil para ele, porque ele já tem o conhecimento, dependendo da idade. Se for muito novinho, nasceu ouvinte muito novinho, perdeu a audição, aí já vai entrar em contato mais cedo com a Libras. Aí vai ser mais fácil. Mas aí, se for numa idade, vamos dar um exemplo, na adolescência, mas ele passou a adolescência dele, a infância todinha, dentro de uma identidade da língua oral, do português. Aí ele vai entrar em contato com a língua de sinais, vai aprender essa língua de sinais, e aí ele vai deixando de lado, porque ela é a língua que vai gerar comunicação para ele.
aqui nós podemos ver, ele usa a língua oral ou a língua de sinais para captar a mensagem, certo? Mas essa identidade também é bastante diferenciada, porque alguns não usam mais a língua oral e usam sinais sempre. Então, ele aceita-se como surdo, ele sabe que é surdo, ele exige o intérprete, a legenda e a tecnologia própria para ele. Então, assim, ao conhecer essa estrutura do português, aí ele vai conhecer essa estrutura, porque ele precisa da escrita. O surdo, ele precisa da escrita do português, mas a sua língua é a Libras, certo? É a língua de sinais. E aí ele, ao entrar em contato com esse conhecimento, ele deixa de lado a língua oral e passa a utilizar a sua língua natural. Temos aqui a identidade surda flutuante, que é aquele surdo que não teve contato nenhum com a Libras, certo? Ele segue a representação da identidade ouvinte, ele não participa da comunidade surda, nem das associações e lutas políticas, ele desconhece e rejeita a presença do intérprete, ele mostra resistência à língua de sinais, então ele não teve contato nenhum com a língua de sinais. Por ele não ter contato com a língua de sinais, ele desconhece todas as características que envolvem a Libras, a língua de sinais. Então, aí ele fica flutuando dentro desse conhecimento. Ora, naquela questão do ouvinte, ele se vê como ouvinte, por ele não ter tido esse conhecimento na área da Libras. Então, ele se vê como ouvinte, ele vê, mesmo ele não escutando, ele vê ali o ouvinte bocejando com a boca, então ele se acha que ele é ouvinte. Então, é muito importante aqui, vamos fazer aqui uma observação muito importante, novamente, que o surdo, ele tenha acesso a Libras desde a educação infantil, como sua primeira língua, e o português como sua língua 2, a L2, a língua de instrução, a língua do país, porque quando ele entra em contato na infância com a Libras, ele vai conhecer o mundo, ele vai se desenvolver, ele vai ingressar dentro da sociedade e vai entender que a Libras é a sua língua, que merece ser respeitada, que merece ser estudada, que merece também ser conhecida por vocês que estamos aqui fazendo isso, certo? Então é muito importante esse conhecimento, esse trabalho com a educação de surdos, certo? Com a lei nova que foi aprovada da educação bilíngue, o respeito pela questão da primeira língua do surdo ser a Libras e ser trabalhada a língua de sinais para essa criança, para que no futuro ela possa se desenvolver e crescer e ser um cidadão, assim como todo mundo tem seus direitos e seus deveres dentro de uma sociedade. Então, nós precisamos entender, os ouvintes, eles precisam entender que o surdo, ele é uma pessoa que tem uma língua, certo? Que ele aprende a sua língua, que a sua língua ela é usada e que o surdo, ele faz parte da nossa sociedade. Ele está dentro da nossa sociedade. Então, nós precisamos entender e respeitar e também conhecer a língua de sinais e toda a sua estrutura para poder gerar essa comunicação. Qual é o sonho do surdo? O sonho do surdo é que todos os ouvintes aprendam a língua de sinais em todos os espaços da sociedade. Vamos dar um exemplo? Nós estamos aqui, nós somos ouvintes, estamos aqui aprendendo um pouco sobre Libras, uma comunicação básica, porque aí se você se interessar por esse conhecimento, você pode se profissionalizar, ser um intérprete, um professor, sabe, de Libras. Isso é muito importante, é muito boa essa área. Então, esse conhecimento faz com que você saiba pelo menos dar um bom dia, uma boa tarde, saber conhecer. Então, um exemplo, um surdo vai ao hospital. Quem vai atender o surdo no hospital? Então, a sociedade, ela precisa desse conhecimento. Quem vai atender o surdo na farmácia? Quem vai atender o surdo no banco? Quem vai atender o surdo nas lojas? Então, por isso que nós estamos aqui mostrando a importância desse aprendizado. A sociedade, ela necessita desse aprendizado, porque o surdo, ele vive dentro da nossa comunidade. O surdo, ele é um cidadão ativo, ele participa de tudo. Então, ele tem o direito de sair, de ir a um show, de ir a um teatro, de ir numa loja, de ir numa farmácia, de ir no supermercado. E lá, como é que as pessoas vão se comunicar com ele? Então, por isso, é muito importante esse aprendizado. Pelo menos o conhecimento básico de você saber conversar, de você dar um oi para ele, um bom dia, se está precisando de ajuda, certo? Nesses espaços da sociedade, nós precisamos desse conhecimento. Então, identidade surda é embaçada. É aquele surdo que ele não consegue captar a representação da identidade surda. Ele não consegue ali, ele fica
sem compreender aquela identidade surda e também ele não compreende o português nem a fala. Ele está embaçado. O que é uma coisa embaçada? É uma coisa que você não consegue ver, é ruim. Então ele fica ali embaçado, ele nem conhece a cultura ouvinte, nem conhece a cultura surda. Ele fica ali embaçado ali naquele meio. Então ele não tem condições de usar a língua de sinais, porque não lhe foi ensinada, ele nem teve contato com ela. Geralmente, ele é visto como incapacitado. Por que ele é visto como incapacitado? Porque ele não conhece nem o português oral e nem ele conhece a língua de sinais. Então, uma pessoa sem comunicação, uma pessoa que não fala, que não se expressa, muitas pessoas usam o termo pejorativo de incapacidade. Então, ele é incapaz, porque ele não faz nada. Lembra daquela questão surdo-mudo? O surdo ele não é mudo, ele é apenas surdo. Entendeu? Então, se eu disser ele é mudo, está errado, porque o mudo não tem comunicação. Aí vamos trazer o exemplo aqui, identidade surda embaçada, incapacitado. Veja o termo, incapacitado. Por quê? Porque ele não teve esse conhecimento. Então, nós estamos aqui frisando e mostrando a vocês a importância desse conhecimento. Esse conhecimento dessa língua, desde a educação infantil até ao longo da vida. Essa criança, a criança surda, ela necessita ser educada na língua brasileira de sinais. Isso é um fato de extrema importância para o seu desenvolvimento pessoal e cognitivo, certo? Da formação da sua identidade. Porque cresce no lar de ouvintes, o pai e a mãe às vezes não têm o conhecimento da Libras e fica naquela dificuldade. Então a criança ela forma uma identidade ali, ela vive dentro de uma identidade de ouvintes. Aí quando ela ingressa na escola, fica difícil para ele se desenvolver dentro da comunidade surda, porque ele já criou uma identidade onde a mãe e o pai falam com ele como se ele fosse um ouvinte. Então, a importância da L1 para o surdo, a Libras, a importância. Aí aqui ele apresenta na realidade uma situação de deficiência, de incapacidade, de inércia. E às vezes ele se revolta porque ele quer expressar algo, ele quer expressar, mas como? Se ele não tem esse conhecimento nem da sua língua e nem da língua oral. Então ele fica nesse sentido aí de revolta, porque ele não consegue se comunicar. Aí falta à família informações sobre o surdo, que geralmente predomina a opinião médica, que é a visão clínica da surdez, né? Qual é a visão clínica da surdez na antiguidade? É fazer o surdo falar e ouvir. É colocar o aparelho no surdo e colocar na cabeça do surdo que o surdo colocando no aparelho ele vai ser igual a um ouvinte, ele vai ouvir igual a um ouvinte. Entendeu? Então essa é a visão clínica da surdez. Onde, na verdade, como a gente trouxe na aula passada o depoimento de um professor surdo, ele foi oralizado e ele é surdo, mas ele disse que a sua língua de expressão e de comunicação é a língua de sinais. Então, mesmo ele tendo esse conhecimento, tendo passado por essa estrutura, né, da oralização, ele se vê como surdo e afirma que sua língua é a língua de sinais. Então, a visão clínica da surdez, ela quer fazer a cópia, né? O surdo ele é a cópia do ouvinte, onde na verdade não é, onde na verdade existe uma língua, a língua brasileira de sinais, que deve ser respeitada, é a língua do surdo, certo? A oficial do surdo, e ela deve ser respeitada e utilizada por ele, e nós devemos respeitar a escolha do surdo. O surdo ele tem a sua língua e ele utiliza ela para se desenvolver e conhecer o mundo. Aqui nós temos a identidade surda de transição, que é aquele surdo que, em razão da sua condição social, viveu em ambientes sem contato com a identidade surda. Aí ele vive num momento de trânsito entre uma identidade e outra, transição. Ora ele está com o ouvinte, ora ele está ali na identidade surda, com os surdos. Ora ele está ali, aí uma cultura com a outra. São duas culturas diferentes. A cultura do ouvinte e a cultura do surdo. Então ele está ali em transição, certo? Aí no momento em que ele consegue contato com a comunidade surda, aí ele passa pelo momento aí de desouvinticização. Ou seja, ele vai passar, é como se fosse uma limpeza, ele vai deixar para trás aquele conhecimento ali da cultura ouvinte, para poder se expressar na cultura surda, certo? Então ele vai passar por esse processo de transição, mas ainda ficam as sequelas, porque ele passou parte da vida dele inteira vivendo dentro da comunidade das pessoas ouvintes. Aqui nós temos a identidade surda de diáspora, que são aqueles surdos, a exemplo do surdo brasileiro e do surdo norte-americano, que vivem aí em duas culturas diferentes. Como assim? Eles são surdos? São. Eles usam língua de sinais? Sim. Mas a língua brasileira de sinais é do Brasil e a língua americana de sinais é
dos Estados Unidos. Então, é chamado de diáspora, porque são de países diferentes. E a identidade intermediária, que é aquela pessoa que ela é ouvinte, mas ela apresenta uma porcentagem da surdez, certo? Aí ali ela não utiliza a Libras, ela não participa da comunidade surda, por ela ter apenas um pouquinho de surdez ali, só utiliza o aparelho que ela necessita, ou o amplificador de som. Então, ela não utiliza essa questão aí da cultura surda, ela não participa, ela não necessita do intérprete, entendeu? Ela tem dificuldade de encontrar sua identidade, porque ela não se vê, às vezes, nem como surdo, nem como ouvinte, em alguns casos, certo? Eu gostaria de agradecer a todos vocês por mais uma aula de Libras. Convido vocês para a próxima. Espero que esse conhecimento ele contribua com vocês aí em casa. Vocês têm acesso a essa aula em todos os momentos no canal do YouTube, certo? E beijos para todos e até a próxima.